Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Bem-vindos ao Vida e Teologia Podcast. É uma alegria ter você aqui conosco. Aqui o objetivo é fazer teologia voltado para a vida prática da igreja. O objetivo é fazer teologia de forma simples, prática e intencional para que juntos possamos servir a Deus com excelência. Neste primeiro episódio, nós falaremos de um tema muito importante para a vida da igreja. É composição e música na igreja local. A música está ligada a toda a história do povo de Deus, desde o Israel antigo, depois no Novo Testamento com os primeiros cristãos, ao período da Reforma Protestante até os dias atuais. A música e o louvor está presente na vida das nossas comunidades, em nossas celebrações, em forma de oração. Afinal, Deus habita em meio aos louvores. A música ela está empregada em toda a Escritura, através dos salmos, dos cânticos do Pentateuco, nos livros antigos, nos salmos de Davi. Os músicos também sempre estiveram presentes na vida e no meio do povo de Deus. A música sempre foi algo marcante para o povo em toda a sua história e continua sendo hoje na vida da igreja. Músicos que dedicam seus dons a Deus são instrumentos do Senhor para levar o povo de Deus à adoração nos cultos. Por isso, nada melhor do que começarmos este primeiro episódio com este tema importantíssimo para a vida da igreja. E para me ajudar a tratar desse tema, eu tenho aqui um convidado muito especial, um grande amigo, meu amigo Herbert Pereira. Ele é músico, compositor de belíssimas canções e ministro de louvor. Alguém que tem o privilégio de caminhar já há alguns anos, há quase 15 anos, né? Quase 30. Quase 30. Quase 30. Mas muito pouco perto daquilo que ele já trilhou na sua jornada como ministro de louvor. É um irmão que tem colocado seus dons e talentos a serviço da igreja com músicas e belíssimas canções. Herbert, seja bem-vindo a este podcast, é uma alegria ter você aqui. Obrigado, Daniel. Também estou muito feliz, é um assunto do qual a gente gosta muito e que queremos tratá-lo assim, nessa ideia mesmo, né, de uma aplicação bem prática da experiência que a gente tem e da vivência que a gente tem na comunidade cristã, né? Então, para a gente é também uma alegria e um prazer mesmo poder falar sobre isso de maneira bem efetiva mesmo. Uma bênção. Tem muitas pessoas que nos ajudaram a fazer esta pauta, enviando perguntas, pessoas da nossa igreja, pessoas também, amigos queridos, e muitas delas foram colocadas aqui, considero pertinente, eu tenho certeza que vai abençoar a vida das pessoas. Herbert, para a gente começar esse bate-papo, nada melhor do que começar perguntando como é que a música passou a fazer parte da sua vida. Foi por meio de algum familiar ou foi por meio de algum amigo? Quem foi o seu principal influenciador para que você começasse a sua jornada musical? A música começou a fazer parte da minha vida desde do colo praticamente, né? A minha mãe disse que eu intuitivamente já fazia barulhinhos com papel, né? Fazia brinquedos, mas meu pai tocava um pouquinho de violão, né? E gostava de música brasileira, e lá com, 5, 6 anos, antes de eu aprender a ler ainda, eu já fazia uma dupla caipira com ele. Então, assim, eu tive um ensino bem prático mesmo, né? Cantando com meu pai. Antes de sabia ler, eu já sabia cantar. E era aquela coisa assim, eu tinha que aprender as letras ouvindo ele cantando, né? E já tirar minha voz também, tudo ao mesmo tempo. E criança faz tudo ao mesmo tempo, né? Eu não parei para pensar, então foi indo, né? E então o meu primeiro contato foi esse aí. E por conta dele, por influência do meu pai mesmo, né? E ouvindo muito rádio, né? Ouvindo muito rádio desde pequeno. E o rádio, no meu tempo de criança, né? Ele era... Você ouvia tudo, todos os gêneros, ouvia muita coisa. E só tinha uma segmentação assim, de horário, né?
eventualmente, mas você conseguia ouvir tudo. Então, tive muita informação musical através do rádio mesmo, dos cantores populares, dos compositores, de todo o gênero de música brasileira, música internacional, música instrumental, né? Canções. O rádio aprendi bastante. E lá pelos 12 anos, nesse período de pequeno, um bom tempo nós ficamos sem o violão, não sei dizer quantos anos, né? Meu pai quebrou-se o violão que ele tinha e ficamos sem nada. Quando eu tinha lá uns 12 anos, o tio deu para ele um violão de presente, que eu tenho até hoje. Ficou para mim depois, né? E aí que eu comecei a mexer com o instrumento, intuitivamente, mas também com as orientações dele. Ele não tinha muito conhecimento teórico e tal, né? Mas era um diletante que tinha uma sabedoria muito legal, né? Meu pai era um cara assim, tinha uma sabedoria popular, uma sabedoria intuitiva muito bacana. Então, o que ele pôde me ensinar, o que eu fazia, ele conferia. Então, foi assim o meu começo. Foi em casa mesmo, com meu pai, com a família, com instrumentos simples e ouvindo muito rádio. E hoje você está com quantas guitarras e quantos violões? Então, a última contagem deu mais ou menos uns 3 violões, 3 guitarras e um baixo, umas flautas, tem bastante coisa aqui. Como diz a minha esposa, eu coleciono ruídos, né? Eu coleciono ruídos. Bom. É interessante essas histórias porque cada um de nós que toca um instrumento tem uma história do porquê te levou a tocar, né? Sim. Eu lembro que eu comecei a me apaixonar pela música e a me interessar por um instrumento. O meu influenciador não foi um músico, pelo contrário, eu comecei trabalhando no som da igreja, que bacana. com os meus 11 anos de idade, e quem me incentivou foi o Paulo Caruso. Hoje ele é presbítero lá na primeira IPI, se o Paulinho estiver ouvindo, um grande abraço. E ele foi o cara que deu o start assim para eu começar a gostar de música, né? E as pessoas não sabem, mas eu cheguei a fazer aula de saxofone. Puxa vida, isso é uma revelação que precisa ficar na nuvem, hein? Pois é. Tá. Só que aí a primeira bronca que eu tomei do professor, eu desisti e fui fazer barulho mesmo. Tá. Fui parar na percussão e na bateria. Mas como é que foi esse processo? Aqui uma pergunta que o pessoal fez aqui. Baseado nessa questão de influência, como é que esse processo se iniciou para você dentro da caminhada cristã? Foi antes ou depois? O que veio primeiro na sua vida? Foi Jesus ou a música? A música, ela te levou a Jesus ou Jesus te levou à música? Eu diria que Jesus me levou à música, já que, né, eu creio na ação de Deus na nossa vida toda. Mas o meu processo de conversão se deu mais tarde, né? Essa narrativa que eu contei até minha adolescência, até parte da adolescência, aos 15, 16 anos, mais ou menos, 17 anos, eu me converti. Já tocava, já tinha até uma vida comunitária com música também, já participava de festivais, né? Então, assim, já tinha uma atividade musical ainda bem diletante, bem amadora, né, bem simples, mas já tocava bem até, posso dizer. Já tocava até, tinha um conhecimento razoável. E ao me converter, obviamente que esse universo se abriu, se ampliou, porque a funcionalidade da música é mais efetiva, né? Chegando na igreja, você tem muita coisa para fazer, como você começou no começo, né? A música, pela importância que tem, que pese fosse uma comunidade muito pequena, com muito poucos recursos, mas eu já consegui muito rapidamente implementar a música que eu fazia. Então você tinha o culto da manhã, o culto da noite, e vai tocar e não sei aonde, precisa de um músico aqui, tem um culto no lar ali, entendeu? E tem Então toda essa dinâmica funcional já me colocou no mundo da música cristã de maneira bem prática. E então foi isso. Eu, ao me converter, por conta desse talento que já estava patente, né, eu já comecei a tocar, e aí foram surgindo várias coisas dentro da igreja, e principalmente atividades externas, né, muito culto evangelístico na rua. Logo já fui tocar em presídio também, logo já fui tocar em eventos públicos, formatura, assim, e não era nem o lance
de tocar em formatura como profissional, né? Que eu também já fiz isso. Mas assim, os irmãos pediam pra gente ajudar, né? Vou fazer minha formatura aí, precisamos colocar vamos cantar uma música tal, você vai comigo, né? Às vezes até quase como oportunidade evangelística, né? Então, eu fiz um monte de formatura, assim, logo que eu me converti também, bastante das coisas que o pessoal pedia. E a gente ia, e eu dou muito graças a Deus por isso, porque ainda naquele começo, menos por eu ser quem eu fosse, saber o que eu sabia, mas mais pela necessidade de ter alguém para tocar, eu acabei metendo um monte de lugar, né? E me proporcionou um monte de experiência bacana, assim, a vida toda, até hoje, né? Mas especialmente logo no começo, não só na igreja, mas em todos os ambientes que foram possíveis eu tocar. E por tudo que você viveu na caminhada cristã, então, a gente pode dizer que Jesus ele tem total influência em tudo aquilo que você produz, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu me converti muito cedo, mas na adolescência, né? Mas toda a minha dinâmica foi mesmo em função efetiva, de compor, de tocar um instrumento, de estudar um instrumento, ela foi já no serviço de Deus e dos irmãos na igreja cristã. A minha experiência realmente é muito maior mesmo, mais efetiva dentro do convívio da igreja. E é interessante. Agora, a gente tem dois lados. Tocar um instrumento não quer dizer ser um bom compositor, né? Então a gente tem pessoas que são excelentes instrumentistas, mas que não compõem. Sim. Né? Como é que foi esse processo para você? Como você descobriu esse dom e essa facilidade para compor músicas? Então, isso voltando um pouquinho atrás, na quinta série, talvez na sexta série, 11, 12 anos, eu comecei a compor paródias. Paródias que primeiro, algumas vieram trabalho até trabalho de escola, sabe? Trabalho de língua portuguesa, trabalho de educação artística. E depois ficou quase que um estigma, assim, né? Eu comecei a cantar no meio da garotada, então ficaram essas paródias. Então eu já tinha essa habilidade, eu não sabia como compor ainda, né? Como fazer as minhas próprias melodias. Então eu compunha essas paródias que eram bem estudadas. Eu sempre gostei de letras também, né? De poesia, de língua portuguesa de modo geral, né? Então eu acho que esse era uma aptidão meio natural. E quando eu fui para a igreja, eu naturalmente já comecei a compor também. Assim, as minhas primeiras experiências com Jesus eu já compus. E no dia do meu batismo eu já cantei uma canção minha, sabe? Já cantei uma na semana anterior, já foi assim um processo bacana. E sempre compondo, aí apresentava as canções para a comunidade. Foi sempre muito natural, e eu creio que fosse uma aptidão natural mesmo, e uma coisa também de expressão da fé, né, desde o começo, de gratidão a Deus. Né? Eu tinha essa facilidade, então eu já podia expressar rapidinho as minhas experiências de fé mesmo nas canções. Mas eu fazia isso só espontaneamente. Né? Chegou uma época, depois de um tempo bom já na igreja, e já até de algumas canções sendo cantadas pela comunidade, que um amigo que à época era líder de jovens lá, o pastor Dirceu Pereira, ele falou assim: nós vamos fazer um acampamento com um tema tal, faz a música. Eu falei, como assim fazer a música? Eu não faço, as músicas, sei lá, vêm, né? Eu não sabia que eu tinha esse domínio, né? O tema era Vinho Novo, é uma canção que o pessoal até conhece, mais antigo não conhece, depois nós gravamos nosso primeiro trabalho, né? Até por conta da história dessa música, ela foi composta assim, de encomenda. E aí eu falei, como é que faz a música? Aí eu falei, então eu vou fazer. Eu vou fazer. O tema, na verdade, era O Vinho Novo é Melhor, que é um livro, é o título de um livro antigo também, né? De uma história de conversão bonita. Então, mas o tema ficou para Vinho Novo. E aí eu fui fazer. Aí eu fiz essa música, fizemos pro acampamento, ela ficou sendo cantada na comunidade, depois a gente gravou, bastante gente já conheceu, isso lá pelos meio dos 90, faz tempo já, né? Mas aí eu descobri que eu podia fazer o que eu quisesse, né? Por encomenda. E daí eu passei a disciplinar isso mais, estudar isso mais, ler mais poesia, estudar mais métrica, né? E aí comecei a me meter, aí eu comecei a me oferecer para compor, aí ficou diferente. Não, tem acampamento, eu faço a música. Eu vou fazer a música. Então, e aí fomos juntando nos eventos que a gente participou, da minha comunidade, depois de denominações, à medida que o nosso trabalho foi sendo mais conhecido, né? Eu comecei a compor
com base em tema. É lógico que ainda faço hoje muita coisa inspirada, assim, de momento, né? Mas para mim esse passo foi fundamental, de eu saber que eu tinha um domínio sobre o negócio, né? Que é um negócio que eu poderia fazer. É lógico que eu poderia aperfeiçoar, estudar e tal. E então foi assim que nasceu. Foi intuitivo, mas hoje eu posso dizer, se eu quiser escrever sobre algo, eu consigo, né? Não é nada que seja assim muito difícil, né? Dentro, obviamente, do que eu faço, do tipo de música que eu gosto, do tipo de estilo que eu componho. Vai sair uma música minha, né? É lógico que eu vou fazer uma música minha. Mas foi assim que começou. Você tem ideia de quantas músicas você já compôs? Olha, rapaz, eu sou do tempo ainda do cassete, quase do vinil, né? Então eu tenho 3 trabalhos gravados, 4, né? Nesse trabalho já fazem mais de 60 músicas, quase todas autorais, eu gravei quase todas as minhas canções. Fora isso, chegam aos 250, por aí. Bastante. É bastante, é bastante. E você lembra qual foi a sua primeira composição ou não? A primeira foi naquele. É um vídeo até que eu te pedi para você resgatar lá, fazer o recorte, você lembra? Lembro. Aquela foi a minha primeira composição, chama-se A Nova Comunhão. Naquele vídeo eu estava até já fazia algum tempo, estava até cantando com o pessoal num outro acampamento, né? Que foi uma ocasião para se fazer uma música própria, juntou o pessoal na hora lá, vamos ensaiar aqui, mulher canta assim, homem canta aqui e tal. A gente faz. Até foi muito comovente quando eu achei aquele vídeo acho que no Facebook, uma coisa assim, né? Que eu não sabia não me lembrava mais, ou não sabia que ele tinha sido filmado. Então foi uma coisa bonita mesmo, que deve ser o jeito mais antigo. Aquela foi a primeira canção. Mas mas a que eu cantei no meu batismo foi a segunda. Também que eu cantei, que foi sendo cantada muito. Mas essa não tem gravação, nada, eu só. Não me lembro de ter algum registro assim ao vivo dela cantada por aí. Mas a primeira foi aquela que você me ajudou a resgatar lá, ajudou a recortar. Legal. Agora, eu recebi uma pergunta a respeito de uma canção específica. Ah, sim. E se as pessoas procurarem, acho que no YouTube, vão perceber que tem várias gravações dessa música, inclusive por outras pessoas. Sim. Qual foi a sua inspiração em compor a música Eu Tenho um Sonho? Eu Tenho um Sonho, é verdade. A música talvez seja mais conhecida, mais regravada também. Então, foi essa ideia de acampamento. Eu participei, acho que uns 6 anos seguidos ou intercalados do acampamento de carnaval da Igreja Metodista, que era feito na Unimep em Piracicaba, mas congregava várias igrejas aqui da região de Campinas, né? E eles também faziam acampamentos temáticos. E esses foi um dos... nesse eu acho que não, mas talvez num primeiro eu tenha metido a besta. Deixa eu fazer a música, tal, né? Ou então, olha, eu tenho a música aqui e tal, né? E aí apresentava. Nesse eu acho que eles até me encomendaram já. E o acampamento tinha esse título, Eu Tenho um Sonho, baseado não sei se é um sermão ou se é um discurso do Martin Luther King, né? Famoso. I Have a Dream. I Have a Dream, que é quase que um manifesto, né? E o tema do acampamento era esse, não era exatamente na abordagem do Martin Luther King, né? Haviam várias outras, cada preletor deu a sua abordagem, mas o tema era esse aí. Então esse eu compus para o acampamento também. Mas foi assim, foi já nessa dinâmica de vamos ver o que dá. Isso é uma canção muito bonita, modéstia à parte, né? E que ela tem já 20 e tantos anos, né? E já se fez o revival desse acampamento com ela de novo, né? E realmente é bastante conhecida. É a que eu tenho mais feedback de experiências, das pessoas se sentirem tocadas por ela, se sentirem identificadas, né? Porque realmente é uma coisa bacana. Mas foi assim, eu escrevi para o acampamento do mesmo nome, escrevi de encomenda. Interessante. Por assim dizer. Eu acho interessante as pessoas que têm esse dom de compor músicas, porque elas têm diversas maneiras que as levam a compor. Por exemplo, eu tive um pastor, o pastor Edilson, inclusive foi pastor da Shalom aqui, A gente conhece o trabalho e ele conta uma história que uma vez ele estava indo pro casamento que ele ia fazer e ele tinha que levar uma música. E no caminho ele esqueceu que ele tinha que compor uma música. E ele compôs essa música dirigindo até o casamento. Deus guardou também o caminho. Né? Pois é. Outra vez ele chegou no ensaio do louvor assim, ele pegou o violão, essa eu nunca esqueço.
Ele foi lá na parede, ficou lá tocando, ficou uns 20 minutos lá Uhum. e voltou e falou: eu tenho uma música nova para tocar hoje. É. Então, o que te inspira hoje você a compor novas músicas? Você tira um tempo para compor ou as palavras começam a vir na sua mente, elas emergem do seu coração e de repente sai uma música assim de forma espontânea? Ou você precisa realmente assim separar um tempo, ler alguma coisa, esvaziar a mente? Como é que é isso daí? O meu processo de compor é espontâneo mesmo. Mesmo essas coisas que eu faço de encomenda, eu ainda tenho muita espontaneidade na composição. Esse relato que você teve do pastor Edilson, comigo acontece com muita frequência. Uhum. Eu componho sem querer, assim, e a coisa brota. Eu não escrevo, inclusive, né? Agora, de tempo para cá, eu tenho gravado, né, para não esquecer, né? Já teve vezes de eu não gravar, esquecer, lembrar de novo, né? Mas, assim, eu componho compondo mesmo. Componho em movimento, já compus andando também, já compus indo de ônibus. O meu critério assim, musical é a partir dos acordes, né? Uhum. Eu, como gosto muito de harmonia, né? Dos 3 elementos da música, harmonia, ritmo e melodia, o que eu gosto é harmonia, né? Eu gosto da combinação dos sons simultâneos, né? Do acorde. Uhum. Então eu começo a imaginar a partir do som do acorde do instrumento e daí eu componho a melodia em cima. Uhum. Mas é muito espontâneo, é em qualquer lugar e faço isso andando também, faço isso tomando banho. Não tenho assim essa dinâmica, vou tirar um tempo, não preciso esvaziar a mente. Né? Aliás, cada um é cada um, né? Mas assim, para mim é tudo simultâneo, eu consigo fazer isso em qualquer lugar. Às vezes, quando eu me proponho a fazer algo, também procuro fazer o mais rápido possível, sabe? Precisamos fazer uma música para tal, é para já, entendeu? Já fico pensando no tema agora. É assim que eu faço, mas assim, é um processo bem espontâneo, do qual eu gosto muito. Já fiz também parcerias, né? Já sentamos para compor, já fiz letra separada de música separada de letra, né? Tenho parcerias com o Pastor Odisseu, que é aquele disco que nós vamos todinho, Vinho Novo, né? São todas parcerias nossas. O meu segundo trabalho tem algumas parcerias também com gente que tocava com a gente, né? A maioria das minhas composições é só mesmo, né? Mas se precisar me disciplinar, né, para compor não tem problema, a gente senta junto, briga aí, faz a letra, faz a música, corta, vira os acordes. Já tive sessões de composições muito divertidas também, né? Que é um negócio muito legal você compor, você compartilhar a ideia, divergir com o sujeito lá, não, porque isso aqui tá muito ruim, porque essa palavra que não sei o quê, tal. Mas o meu processo pessoal, ele é assim mesmo, ele jorra, qualquer lugar. Se eu decidir compor, eu faço em qualquer lugar. E tem alguma situação inusitada que de repente se transformou em alguma música? Puxa, não saberia dizer, viu? Como eu disse, como eu faço em qualquer lugar, acho que tudo é meio inusitado, né? Esses dias mesmo que nós estávamos cantando uma canção no grupo familiar, na célula, eu estava dizendo que eu escrevi no ônibus. Os irmãos até ficaram assim, como assim escreveu no ônibus, né? Falei, vamos compartilhar com vocês, mas é simples, vou cantar aqui para vocês agora. A gente cantou, compartilhou com o grupo. Então, assim, eu acho que o meu processo é bem inusitado mesmo, como eu faço em qualquer lugar, né? E, assim, não sei te dizer de algo que eu tenha visto. Eu componho com som mesmo, sabe? É muito difícil em imagem me inspirar, é muito difícil situação me inspirar. Eu já pego música de música, por assim dizer. É mais o som que me inspira mesmo. Então... E tem alguma frase assim que às vezes vem no seu coração e você fala assim, puxa, essa daqui veio do céu. Rapaz, você sabe que eu sou já, que nem o apóstolo Paulo fala em Efésios, que Deus ia tornar e congregar a Cristo todas as coisas. Então eu já estou nessa vibe, já está tudo no céu e tudo em Jesus, tudo junto, né? Eu já gosto de pensar assim, né? Então o que vem em qualquer circunstância vem de céu, vem de Deus, né? Mas assim, respondendo assim mais objetivamente, nessa canção mesmo eu tenho um sonho, tem uma frase bacana que eu acho legal, que eu digo assim, porque o sonho, na verdade, ele mesmo deu para que se saiba do que ele é capaz. No sentido de que até aquilo que até aquilo que você faz, Deus te inspira, né? Até aquilo que você pensa que é um sonho seu, na verdade, é um mover de Deus em você. Na ideia da vontade de Deus, da nossa vontade serem uma, né?
Porque essa letra fala do sonho como um desejo, como um objetivo, mas em Deus, né? Então, outra canção que eu compus chama Deus Vem Primeiro. Tem bastantes frases de efeito. Não pode a criação se opor ao Criador. O pincel e a tinta são instrumentos do pintor, né? Quer dizer, a mesma coisa é dita de dois jeitos, né? A frase objetiva e a frase poética, né? Nessa mesma música, melhor é reconhecer o senhorio do Cordeiro, o homem vem depois, Deus vem primeiro. É uma canção que eu compus nessa vibe dessa sensação que eu sinto que às vezes a gente inverte essas posições, né? A gente se coloca no lugar de Deus, coloca Deus à nossa disposição, né? Como se Deus fosse o gênio da lâmpada que você esprega e ele atende todos os seus desejos, né? Ou pelo menos 3 deles. Né? Então, essa foi o mote que me inspirou. Então, eu penso assim, eu tenho muita frase, e eu gosto muito de letra, eu procuro atento muito para as letras, burilo elas bastante, eu gosto de rima também, né? As minhas composições, a maioria delas tem rima, tem sílaba métrica, eu sou bem assim, meticuloso, então o que mais demora para fazer é a letra mesmo, eu fico mais brigando com a letra. Eu acredito que todo trabalho ele tem a ação do Espírito Santo, né? Então é ele que ilumina a gente e faz com que a gente possa produzir coisas belas. Alguns letras de música, outros livros bonitos, outros pregações exuberantes, tudo é pela ação do Espírito Santo. Claro. Você tem algum compositor favorito? Alguém que te inspira a compor novas letras? Então, no meio secular, quem eu acho e todo mundo acha o melhor de todos, o melhor compositor vivo da música brasileira é o Chico Buarque. Mas assim, eu não posso dizer que eu tenha nada de influência dele. O meu trabalho não tem nem passa perto de qualquer coisa que ele faça. É só uma admiração mesmo, com a precisão, com a leitura da alma humana que ele tem, né? Também com esse cuidado que ele tem com rima, né? Com sílaba métrica, isso eu acho admirável. Mas eu não consigo dizer que eu posso dizer que tem alguma coisa de influência, né? Só admiro mesmo e fica na admiração. Agora, no ambiente evangélico, no ambiente cristão, né? Eu acho que o cara que também é a opinião de muita gente e da minha geração especificamente também é o Sérgio Pimenta. Eu acho que ele é o sujeito que mais fez a leitura da alma humana, assim, também como da alma do homem, né? Também soube colocar as teologias muito bacana, de maneira contemporânea, né? Muito precisa, às vezes falando explicitamente, às vezes falando implicitamente, né? Ele tem letras que parecem canções que você olha e parece que não é uma canção cristã, mas né? E morreu muito jovem, né? Tá com Deus já faz tempo, mas deixou uma obra muito vasta. E eu fui conhecido aos poucos, fui me convertendo, né? Eu não conheci logo de cara, não fui apresentado logo de cara, inclusive porque na época que eu me converti, o trabalho era diluído, né? No trabalho dos Vencedores por Cristo, a gente não tinha tanta essa personalização como tem hoje, né? Você não sabia quem compunha, quem tocava, né? Você só tirava as músicas. Eu fui o conhecendo e identificando o trabalho dele depois que eu fui me aprofundando mais na música cristã. E as pessoas não sabem, mas a gente canta muitas músicas deles. Muita música, Sérgio Pimenta. E as pessoas não fazem nem ideia que é dele, né? Exato. Muitas músicas congregacionais, nem tanto, mas ele era um cara que tinha uma composição um pouco mais sofisticada. Mas tem uma canção, lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Simples de tudo, né? Que você é transportado pro céu. Uma das primeiras canções que eu ouvi quando me converti, né? Essa é uma das mais simples dele, né? E a gente não sabe, mas tá aí toda a obra identificada. E lógico que nessa vibe eu ouvi muito o João Alexandre, né? Que esse a gente conhece bem, conhece pessoalmente, né? É aqui da cidade, temos um contato bastante frequente, talvez seja um dos artistas que eu mais vi se apresentar, né? Até pela facilidade de estar aqui na cidade e tal, né? Ele também é da mesma geração, da mesma ideia, né? Que a gente admira bastante também. E outros, né? Eu gosto muito do Jorge Camargo também. O Jorge Camargo eu gosto muito como intérprete, principalmente. Eu acho que aí o meu trabalho tem muita influência mesmo, né? O tipo de ideias melódicas que ele tem, né? Até o registro vocal é parecido, entendeu? Então esse é um cara que eu admiro bastante. Tive alguns contatos com ele, poucos, né?
mas do ponto de vista de influência, no ambiente evangélico, talvez seja o cara que mais me influencia. E lógico que a gente ouviu também, e está na vida comunitária, né? Eu ouvi, obviamente, muito Adhemar de Campos, né? Aí como compositor de canções comunitárias, né? De canções para ser cantada na igreja. Gosto demais, gosto muito. Tem um trabalho que ainda nos alcança até hoje, né? Esse as pessoas sabem mais quem é, né? E o Asaf Borba eu fui bastante também, né? Como inspirador da adoração comunitária que a gente usa até hoje como modelo, ouvi bastante. Então eu citaria esses aí, que são as influências e as referências, por assim dizer, né? Agora, as suas composições, elas são encharcadas de teologia pura. Puxa, vida, tudo isso? E apesar, assim, de você não ter uma formação teológica, você é alguém que tem uma longa caminhada cristã e possui uma base bíblica muito sólida. Sim. Até que ponto essa formação para você é importante? Você considera a teologia importante para suas letras? Olha, eu tenho alguns cursos assim mais livres de teologia, né? Não é uma formação muito efetiva, né? Eu diria que a minha relação é mesmo com a palavra de Deus, né? No sentido mais direto mesmo. Eu, ao me converter, já comecei a ler a Bíblia sem dó, eu li a Bíblia todinha. Li até do jeito que não se deve fazer, que é na ordem, assim, né? Peguei o Gênesis, dei uma travada lá no Levítico, depois melhorou um pouquinho nos livros históricos, né? Depois trava de novo nos profetas. Trava que eu falo assim, né? Para quem está fazendo a primeira leitura, né? É lógico que é uma leitura um pouco mais difícil, mas eu perseverei e até hoje, se eu tenho que lembrar de algum texto, eu me lembro daquelas primeiras leituras que eu fiz, né? E então, assim, eu acho que é a convivência com a palavra mesmo e claro, e aí muito ouvir mesmo, ouvir muita gente boa pregando, né? E muita gente boa cantando também. Todos esses autores que eu citei, esqueci até do Guilherme Kerr também, que é outra influência bacana que eu tenho, né? E também aprendi muito com esses compositores a compor músicas cristãs, né? A colocar, com alguns deles no começo, quando eu os ouvi, nem os conhecia, eu aprendi a Bíblia mesmo, né? Que a música foi a forma mais imediata pela qual a Bíblia entrou em mim, né? A gente cantava os salmos, às vezes, literalmente na igreja, ou cantava canções baseadas, né, que eu nem sabia direito o que era, mas eu lembro que aquilo ardia no meu coração, aquela sensação que os discípulos de Emaús sentiram, né, quando conversavam com Jesus, ressurreto, e nem conseguiram identificar. Porventura não ardia o coração, né, quando ele falava com a gente. Era essa sensação que eu sentia. Eu ouvia aquela canção e ardia com o ardor da palavra de Deus que ela tinha. Então é assim. Então eu considero assim, a minha relação com a palavra de Deus muito importante. Eu compus também muitas canções que eram textos literais da Bíblia, né? Eu acho sim importantíssimo. As minhas revisões de letras são todas no sentido de trazer o mais próximo da verdade bíblica possível. Então eu acho que isso acaba sendo encharcando de teologia, como você disse, mesmo sem ser muito intencional, mas por causa mesmo da relação com a palavra de Deus mesmo. Até porque não há teologia sem a palavra de Deus, claro, né? Exato. A gente precisa das escrituras para fazer teologia. Sim, certo. Então você faz a música bebendo da mesma fonte que o teólogo bebe. Isso, exatamente. Né? Agora, a gente pertence à mesma igreja e a nossa igreja ela tem tradição de compor músicas próprias, né? Sim. Quando as pessoas vão para a nossa igreja, às vezes elas falam assim, poxa, mas eu não conheço nenhuma música, porque geralmente é um repertório até próprio, né? Sim. A gente teve o pastor Edilson Botelho, que compunha, o Marinho também compôs algumas músicas, a Leia, o Fabinho, você, a gente até teve músicas que foram compostas em conjunto pelo Ministério de Louvor. Então, nós somos uma... Algumas de encomenda também. Pois é. Então, nós somos uma igreja que tem a cultura de compor e utilizar essas músicas nos momentos de louvor. Mas essa prática ela não é muito comum, né, nas igrejas por aí, né, principalmente do Brasil. Elas se utilizam de tradições, de traduções de músicas estrangeiras e de cantores brasileiros, em sua maioria, já que alcançaram alguma fama e alguma notoriedade. Sim. Como é que você enxerga, para você,
numa realidade de igreja local, a importância da composição na igreja local? Então, você vê, mesmo antes de a gente conhecer junto, até pela história que eu já contei aqui, a prática de compor para a comunidade, para mim, foi sempre natural, foi quase que óbvia, né? Como eu já nasci compondo, me convertendo compondo, eu sempre achei que fosse mesmo óbvio você compor e que a comunidade desfrutasse da sua composição. Esse contexto ele era um pouco diferente e agora ele está mais ou menos nessa descrição que você dá. Ele se impôs mesmo essa dinâmica de composições vindas já prontas para a gente, né? Há toda uma produção musical cristã evangélica que ela se impôs. E eu acho que ela até contaminou a ideia de quem compunha no sentido mais simples e mais simples e mais direto, de compor para ser cantado ali, entendeu? Hoje parece que todo mundo que compõe já compõe pensando em quantos views ele vai ter, para onde vai, né? Milhares de composições e tal, milhares de visões, e de visualizações, né? Eu acho que isso está bastante contaminado e é uma situação, mas por outro lado ainda acho muito importante que haja incentivo à composição local, que a comunidade reconheça o seu compositor, sabe? Porque o seu compositor falará mais diretamente a ele, né? Primeiro ele falará do seu coração e ele poderá, eu tenho as experiências que eu tenho de compor na igreja que congrego, é uma experiência muito boa, porque você mesmo que seja uma canção que aborde um tema que outra canção já tem abordado, é a sua canção, foi composta ali, você viu nascer no seio da sua comunidade, né? Então eu percebo que isso faz um bem para a alma da igreja, muito bom. E ela é feita para aquele momento, né? Para aquilo que a gente está vivendo. Vivendo, né? exatamente. Tem a proximidade, você não precisa emprestar de outro. Como eu disse, ninguém está fazendo lá de novo, todo mundo que compõe já compôs, que já foi composto, né? Os temas estão todos aí, postos e tal. Mas se você compõe na sua comunidade, e se você é uma comunidade que tem um compositor, o meu conselho, a minha recomendação é que você incentive isso mesmo, faça isso, até priorize, ou dê um espaço, porque é importante, e um espaço mais simples, sem muitas pretensões. Precisamos gravar isso agora e levar para o mundo, não menos, né? A ideia o grande resultado da canção comunitária é na comunidade mesmo, porque você está lá, você viu o cara que compôs, você o conhece, você partilha da experiência de vida dele, muitas vezes a sua experiência é a dele também, né? Na experiência de congregar junto, algo que Deus falou para a igreja, e um músico local, um compositor local, conseguiu traduzir numa canção e botar para você e a sua igreja cantar, isso é impagável, é lindo demais. Então eu acho que é uma coisa que já está bastante sufocada, tanto por essa produção, né, enorme que nós temos aí, tanto que também, já ao nascer o compositor na sua comunidade, já não quer saber muito dela, né? E às vezes a comunidade não quer saber muito dele também. Então o meu conselho, o meu incentivo é que você compositor, compõe para a sua comunidade mesmo, e a comunidade receba esse compositor, incentive-o a compor, cante os cânticos dele, né? Para que essa realidade seja vivida e experimentada, porque é muito boa. Eu faço isso uns 30 anos que eu sou crente, que eu convivo em igreja, e eu sei o bem que faz para a minha alma e para a alma da igreja, para a alma dos irmãos, cantar uma canção composta na comunidade. E isso nos faz compreender a importância da música autoral na igreja. Sim. E também na construção de uma identidade musical, né? A igreja ela vai criando a sua identidade através da produção das músicas, né? Claro. Ajuda na criação da sua identidade, né? Ou até a sensibilidade do ministro, do músico que está lá, está mais acurada com a sua igreja. Ninguém sabe melhor da sua comunidade que quem está nela. Pois é. Né? E se há um compositor que possa traduzir isso, continua raro, as pessoas não compõem de modo geral, né? Mas eu encontro muitos compositores por aí, encontro muita gente que me mostra canções, eu ajudei muita gente a compor, sabe?
incentivei muita gente a compor. A gente cantava, eu me lembro de cantar, inclusive, composições de outros compositores das comunidades que eu frequentava, que me mostravam, oh, canta tal música. Às vezes não estava muito bom, não estava música muito legal, a gente aperfeiçoava, puxava daqui, né? Fazia dali. Às vezes saía muita coisa bacana também. Eu gosto muito de quem componha. Eu acho que se tem uma coisa que eu falo a pessoa não desistir, é de compor. Agora, você é uma pessoa que conhece muita gente e muito músico e transita aí por igrejas diferentes, estilos diferentes, algumas mais tradicionais, outras Sim. mais contemporâneas, de confissões e teologias diferentes. Sim. Como é que você lida com isso quando você vai ministrar o louvor em igrejas diferentes? Ah, tá. Você fica atento ao estilo dela ou isso não te influencia? Então, a minha esposa mesmo que fala que eu conheço muita gente. Eu tenho dois problemas para conhecer muita gente, né? Eu trabalho numa escola pública, uma escola estadual há muito tempo, né? Então, que tem na média 800 alunos, né? Então, e lá há muito tempo, e então já tem aquele monte de gente que me vê e que me conhece. E a militância na igreja evangélica também me proporcionou muita gente. Minha esposa fala que às vezes quando encontra um ex-aluno, ou um ex-aluno de música, um ex-aluno do colégio, ou um músico do conjunto, ela vê as estrelinhas, os coraçõezinhos saindo, né? É muito engraçado, né? E é muito, muito divertido esses encontros. Mas essa convivência, eu penso assim, eu acho que ela passa por uma lição básica, elementar de humildade, né? A gente tem que respeitar o lugar que a gente está, que a gente vai, né? Como Jesus manda fazer mesmo, você senta lá no último banco para te convidar para o seu lugar, né? Não vai tomando lugar de outro, não passar vergonha, né? De ser tirado daquele lugar. Eu acho que a humildade é fundamental, sendo mais objetivo nesse sentido é assim, é chegar mesmo, né? Com um cara boa, cumprimentando os irmãos, né? Dando a entender, e de verdade, eu faço isso com de verdade mesmo, que você está ali como eles, né? Que você é um deles, que você vai congregar junto e vai oferecer algo que você tem para aquela comunidade. E isso é patente, para mim é muito natural, né? E acho que o exercício é esse. Eu não, hoje em dia, eu acho que nunca fiz, mas hoje mais do que nunca, hoje que eu tenho mesmo uma identidade assim ministerial e artística, eu sei o som que eu faço, né? Eu sei qual é a minha música. Não é uma preocupação minha em adequar nada. Eu deixo mais por conta dessas primeiras coisas que eu falei, né? É lógico que eu ainda respeito muito as liturgias, né? O que se pede para fazer, então a ordem dos cultos, né? Não atropelamos nada, a gente faz tudo o máximo possível sem alterar as liturgias, as ordens, as dinâmicas do culto, do lugar onde a gente é convidado. Mas no que se refere à minha canção, a canção que eu faço, o tipo de música que eu faço, ela já está bem clara, bem definida, quem me convida sabe, quem não sabe fica sabendo, né? E assim, não me lembro de ter tido qualquer tipo de dificuldade, entendeu? Acho que o chamado, a identidade artística, eles têm se imposto, assim, tem ficado claro a minha música e o Deus que eu quero representar. Então não há muita preocupação em, né, ser mais tradicional ou ou menos tradicional ou mais pentecostal, no sentido de fazer de comportamentos, né, ou de repertório. Há no respeito a como a igreja é. Mas na hora de eu mandar a minha canção lá, ela sai como ela sai em qualquer lugar. Né? Ela sai, né, seja as minhas canções, seja eventualmente canções de outros, elas saem com a cara que eu tenho e graças a Deus tem tido sempre um bom retorno. Esse trânsito, eu acho que tem a ver um pouco com isso também, nesse bom trânsito que eu tenho. E isso te ajuda a conciliar o gosto musical dos mais jovens? Porque eu falo assim, a gente de 35 para cima e olha para essa juventude de hoje, são gostos musicais completamente diferentes. Eu olho para João Alexandre, para Edilson, para Estênio, né? Molecada tá em outra pegada e se interessam por músicas que estão na moda. E como é que você concilia isso com a qualidade da adoração no momento
do culto, do louvor no culto? Então, como eu disse, o meu som já está definido, né? O som que eu faço é esse mesmo. Ele, obviamente, realmente, se falar de questões geracionais, você vê que todas as referências que eu citei aqui são referências da nossa geração, né? Então, o meu som ainda está, do ponto de vista, se você for classificar bem grosseiramente geracional, talvez esteja ultrapassado, vamos dizer assim. Mas eu creio muito na perenidade da qualidade. Eu acho que a qualidade, né, ela vai, ela anda. E como eu disse, como eu tenho a certeza e já a identidade do que eu faço, não me incomoda essa ideia, puxa, mas e agora? E se eu não fizer tal coisa, como é que vai ser, né? Não tenho essa dificuldade, não. E penso que eu acho que todo mundo deve buscar a sua, entendeu? E não é pecado, não é crime, não é nada, né? Não é nem errado que um artista cristão ele se identifique como tal, entendeu? Que ele personalize a sua arte, que ele faça o seu som, que ele faça aquilo que ele acha bacana com as influências dele, entendeu? E, né? Porque ainda mais hoje que nós temos espaço para tudo, que a música evangélica está muito contemporânea, né? Não se estranha nada que se possa, há pouquíssimas restrições, né, ao que se possa fazer, como o tempo que a gente já pegou antigamente, né? Então hoje mais do que nunca o artista está livre para poder fazer o seu som mesmo, do jeito que ele faz e dar o seu recado sem se preocupar com essas coisas. Eu faço isso, eu mando meu som e, como eu disse, ele pode até ter uma certa datação. Eu acho que não, entendeu? Eu não penso assim. Mas é lógico que há coisas que são datadas, mas eu penso que o que vai permanecer é aquilo que você falou até agora. A qualidade da música, a qualidade do conteúdo e a identidade artística que você tem, que ninguém te tira, né? E música boa não tem prazo de validade, né? Claro. Elas transitam por diferentes gerações. As gerações a reconhecem, eventualmente elas podem até contemporaneizar. Eu tenho ouvido muitas gravações bacanas, né, de canções antigas que eu conhecia, e muita gente que revisitou, né, e faz de maneira atual e reapresenta. Eu também fiz isso, né? Quando eu me converti, nós estamos assim vivendo aquele momento de uma ideia que precisava se fazer a música mais contemporânea, né? Era ainda uma igreja de hinos, uma igreja de cânticos tradicionais, uma igreja que não atendia a alguns gêneros musicais. Então eu também sei como é que é isso. Então eu também tive que, entre aspas, transgredir, né? Também tive que brigar para poder colocar a canção mais contemporânea. Eu nasci na igreja, né? Bem nessa época da adoração comunitária, de cantar cântico que era mais parecido com o que se ouvia no ambiente secular. Então, eu sei o que é isso. Né? E como é que você vai ministrar o louvor? Como é que você trabalha na escolha do repertório? Como é que você entende, nesse processo de escolha, a conexão entre as músicas que você escolhe e a mensagem que vai ser pregada? É para você importante saber o tema da mensagem, o que o pastor vai pregar, ou o contexto da mensagem, ou isso não interfere quando você seleciona o repertório? Como é que é esse processo de escolha das canções? Então, tem dos dois jeitos, né? Eu trabalhei mais com ministrando adoração, né? Assim, adoração não temática, né? Por assim dizer. Mas eu sempre tive o critério de escolher as canções mais cristocêntricas possíveis, né? As que falassem mais a realidade de Deus em nós, de nós em Deus, né? Sempre nesse sentido. Agora, dentro de uma dinâmica de culto, eu sempre gostei, sim, eu sempre acho importante essa ideia da mensagem. Eu já fiz isso também já de maneira combinada, né? Mas na maioria das vezes, acho que na grande maioria dos cultos que eu participei, eu sempre estava atento à pregação e escolhia a canção a partir do que eu ouvia. Isso para o que a gente chama de apelo, né? Ou para um final de culto, cada igreja para um final de mensagem, para um pós-lúdio, cada um fala de um jeito. Mas assim, para um final de culto, eu sempre achei importante e sempre fiz essa parceria
com o pregador, parceria sem combinar, né? Aham. Sempre estive atento à mensagem e sempre busquei a canção que fosse adequada para sedimentar, para conferir. Aham. Até porque, e foi isso também que me inspirou muito, como eu disse, a compor temas para acampamento, porque eu sabia de quanto isso reforçava a ideia. Às vezes o sujeito pode não ouvir nada da mensagem, mas ele aprende o refrão da música. Isso vai falar com ele. Eu tenho um monte de relatos, de testemunhos de pessoas que lembraram da canção. Aham. Né? Olha, eu ouvi tal canção e falou comigo. Porque a música tem essa linguagem, né? essa peculiaridade que às vezes a palavra não tem a palavra falada, né? Aham. Não tem de penetrar no coração. Então, Já aconteceu de você compor alguma música na hora, a mensagem terminou e você subiu com uma canção que você fez naquele exato momento? já uma ou duas vezes só, mas já aconteceu. Já aconteceu, sim. Já teve vezes de eu compor também canções que não eram, vamos dizer, não exatamente relativas à mensagem, mas que foram usadas ao final do culto para a ministração e que eram imediatas, assim. Já aconteceu. Mas é uma experiência mais rara. Isso não aconteceu muitas vezes, não. Eu acho interessante porque muitas vezes não é combinado, né? E quando termina a mensagem, a música ela tem que estar muito conectada com Sim. aquilo que foi pregado. E essa conexão, como é que o Espírito Santo trabalha na vida do Sim. pregador com o ministro de louvor, é algo na maioria das vezes eu trabalhei assim, atento à mensagem e vendo qual a canção que ia cantar. Mas não é só vendo a canção mais adequada, porque às vezes o tema, né? O tema propõe essa canção da escolha, tanto quanto possível, eu queria acertar na mosca, né? No sentido de que você acertou o cerne da questão, né? Porque uma mensagem às vezes ela é ampla, ela tem nuances, né? Às vezes é um tema, às vezes é uma pregação num texto, né? Então você tem que ter a sensibilidade espiritual para achar qual é o cerne, né? Então foi assim que eu trabalhei mais, né? Sempre prestando atenção no que estava sendo dito, tentando achar o cerne e achando a canção adequada. Às vezes é bem difícil, porque também você tem que lembrar das canções que você saiba, né? Você pode até falar, olha, tem uma música assim, podia ter uma música assim, né? Mas não tem, né? Não tem. Então, e já chegou assim na hora, assim, puxa, o que eu vou cantar? Já chegou várias vezes na hora que eu vou cantar e a coisa acontecia, a coisa de subindo na plataforma ou estando lá, pegando o instrumento e Deus nos dá a canção, fazer lembrar, né? A canção adequada na hora. Legal. Agora, você tem uma longa estrada aí como músico, compositor, Sim. ministro de louvor, passa por diversas igrejas, denominações, você conhece muitos estilos. Eu percebo que ao longo dos anos o perfil do ministro e dos ministérios de louvor, eles estão mudando. E você já é de alguém que vem ali lá dos anos 80, 90, Sim. com os vencedores por Cristo, Sim. né, uma geração que é uma outra pegada da geração atual. Sim. Como é que você vê a performance, se é que existe performance para ministério de louvor, mas como você enxerga a performance do ministro de louvor atual? É muito diferente daquilo que era no passado, quando você começou? Olha, eu já comecei com esse modelo que ainda está como hoje, essencialmente, né? Que era o modelo da adoração comunitária, ministrada, cânticos contemporâneos, cantados todos juntos, né? Eu não sou do tempo, nem do tempo talvez, mas não, a minha experiência de igreja, de comunidade, não era da igreja, das orquestras, dos hinos, dos corais, né? Embora também trabalhasse muito com isso e também isso passasse pelo trabalho que eu fiz e da igreja que eu participei, mas o modelo já era esse, cantar com a comunidade. Então, em essência, ele é o mesmo. Ele não é um modelo estranho. Agora, o que eu percebo hoje é que há sim uma centralidade na performance do ministro. Acho que há um certo, como é que eu vou dizer? Uma certa centralidade no ministro, né? Uma necessidade de que o ministro tenha um carisma exagerado. Acho que se requer demais que o ministro
conduz à adoração. Acho que às vezes se exagera até em muita performance, né? Uhum. Acho que há um pouco de exagero, sim. Uhum. E penso também que as canções hoje, e aí é um pouco dessa contemporaneidade, mas também não tem como, né? Que elas são menos cristocêntricas, assim. Sinto falta de centralidade de Cristo na canção, sabe? Acho uma canção muito dirigida para as pessoas e tal, né? Muito, muito preocupada com o público, digo o público, com quem participa do culto, né? Menos preocupadas em adorar, na centralidade de Cristo, né? O momento de louvor é a gente se dirigindo a Deus, né? Isso Não Deus a nós, né? não, né? Não, exatamente, Talvez isso caiba mais no momento da mensagem, né? Da palavra e tal. Então eu percebo um pouco isso, mas e também uma simplicidade harmônica, melódica, realmente eu não gosto mesmo. Eu acho uma harmonia muito simples, canções muito fáceis, e se tornam muito repetitivas, né? Então, aí pro meu gosto musical, aí eu já acho complicado mesmo de fazer. É um estilo que não me influencia, por assim dizer, né? Então, o modelo, essencialmente, o modo, assim, ele é o mesmo de quando eu comecei. Mas eu acho que hoje, talvez, essa centralidade da adoração em Deus tenha ficado um pouco de lado. Uhum. O worship, ele te incomoda? Então, esse como gênero musical, não é um gênero que eu aprecio, não, por essas coisas que eu falei. Eu gosto de harmonia, eu gosto de acordes, né? Eu gosto de ritmo, né? Eu gosto de música brasileira, como gênero mesmo, né? A matriz rítmica brasileira. Então, para as minhas necessidades musicais, por assim dizer, o worship não me agrada como gênero musical. Mas há outros gêneros que me agradam também, né? Não é essa a questão. E nem acho que isso seja também critério espiritual para você definir o que você tem que fazer. Música é música, e a música que a gente faz é daqui mesmo, entendeu? Ela não vem de outro lugar, você replica aquilo que você ouviu. Esse gênero ele tem influências, né, de outros gêneros populares também, ele não veio de outro lugar. Então não tomo isso como uma avaliação de espiritualidade, né? Tal música é melhor de qualidade, portanto ela é mais espiritual, né? Isso não pode haver. Agora, cada um, é lógico, ele que faz o som que lhe tem, que lhe cabe. Eu, como eu sou de uma geração que teve uma informação musical um pouco mais requintada, né? E que continua levando isso. Agora, como eu disse, com certeza, né, não causaria, sei que não causo ao ministrar nenhum enfado, né, em ninguém, né? Acho que hoje a minha leitura, a minha personalidade, a minha definição clara do meu chamado e da minha identidade artística, ela se impõe assim em Deus, que ela quer dizer, né? Todo mundo sabe que o que eu tenho feito é feito em Deus mesmo. Então, é nesse sentido. Eu acho que a gente caminha naquela linha tênue entre a modernidade, né, e os gostos dos tempos atuais. Sim. E a tradição. Então a gente precisa equilibrar a música também com a mensagem do evangelho. Claro. Que ela é essencial para a música. Porque sem o evangelho também a música ela fica vazia, ela não tem mensagem. Claro. Né? E quando a gente fala de música, a gente também fala a respeito daquilo de quem Deus é para nós. Sim, sim. Agora, uma pergunta que fizeram nesse contexto. Como é que a gente atualiza o louvor sem perder a sacralidade e o evangelho nas letras? Então, a atualização da música, ela passa mesmo pelo processo musical em si, né? Ele é um processo que vai se tocar, e isso a igreja sempre soube fazer, né? E como eu disse, eu também sou de uma geração que fez isso, né? Então eu não posso dizer que não deverá haver contemporaneidade, contextualização. Mesmo na Reforma Protestante se serviu de canções canções folclóricas ou canções populares com letras cristãs, justamente para evangelizar, né? É uma ideia de contemporaneidade, né? De contexto, né? E mesmo depois se fez muito trabalho nesse sentido.
Eu acho que a questão cerne mesmo, o cerne está mesmo no conhecimento do Evangelho, da Palavra de Deus. Você precisa conhecer. Você não pode falar daquilo que você não sabe. Né? E sabendo o gênero ou o modo como você vai comunicá-lo, ele se torna secundário. Porque se o sujeito sabe comunicar o Evangelho, inclusive no contexto, né, sem perder o texto e sem usar pretexto, quem tem experiência no Evangelho, na palavra e com Jesus, sabe fazer isso. E saberá fazer com o gênero que for. Eu acho que passa pela verdade, mas pela verdade de Deus na vida da pessoa. O sujeito tem que ter tido a experiência com Jesus e tem que ter a convivência com ele frequente na leitura da palavra e na oração, na espiritualidade e na disciplina, né, no sentido de ser discípulo de Cristo, né, para poder trazer isso para as letras. Senão ninguém fará isso sem. Agora, o gênero, o que vai usar, né, aí cada um faz conforme a sua inspiração, Mas a verdade está no Evangelho, é conhecer Jesus, não tem jeito. Né? E aí você tocou num ponto muito importante, que é a vida do ministro de louvor. Para você, como músico, como é que deve ser a vida do músico e do ministro de louvor? Porque quando a gente olha para as igrejas, um dos ministérios mais atacados é o ministério de louvor. Como é que você enxerga, então, a vida do músico e do ministro de louvor? Como é que ela deve caminhar? Então, a vida do músico de louvor deve caminhar como a vida do crente deve caminhar, né? Na palavra de Deus, na disciplina, na oração, né? na boa relação com a família, em todas essas coisas que são requeridas de qualquer pessoa, há que ser requerido do músico também. A especificidade do ministério, talvez o que o músico tem que trabalhar mais, são as questões de humildade, né? Especialmente a humildade, né? Não deixar-se lidar pela soberba. Eu acho que talvez seja até uma tentativa de chamá-los de levitas, né? Como se fosse uma casta especial dentro da igreja. Isso também não vejo porque isso, porque o músico é um crente como você que tem um talento que vai servir a sua comunidade com esse talento. Mas até para definir, os levitas nem eram só músicos, né? Os levitas eram que serviam no templo. Mas, por exemplo, para ser levita tinha que ser descendência de Levi. Você se você não nascesse naquela, você não podia ser levita por opção. Em Jesus você não tem mais. Né? Eu não preciso nascer em lugar nenhum, só preciso nascer em Cristo, né? Para ser o que eu quiser em Cristo, ou o que eu puder, ou o que o Cristo tem que determinar. Então já nem cabe muito essa definição, porque não é uma casta, não é um grupo separado. E eu só acho que tem que ter essa especificidade do ministro, lidar especialmente com a questão da humildade. Acho que se eu tivesse que escolher uma palavra, não seja orgulhoso, não seja soberbo, vigie nessa área. No mais, amigo, ora, lê a Bíblia, se relaciona bem com a sua família, entendeu? Cuide dos seus filhos, se os tiver, né? Cuide da sua esposa, trabalhe, entendeu? Honre o seu patrão, não seja indisciplinado, todas essas coisas aí, né? Que você tem que ser quando você tem que ser crente, né? Para que né? E no mais, lógico, né? Como é um ministério específico que requer uma habilidade, se esmere nela, né? Estude, mas também não, né? Estude seu instrumento, ouça boa música, tenha referências espirituais musicais bacanas, né? Tenha referências espirituais não musicais também bacanas, ouça bons pregadores, ouça o pastor da sua comunidade, submeta-se a ele, como qualquer outro crente tem que fazer. Né? Então, assim, no específico cuidar da música, de tudo que a música implica, não seja orgulhoso de jeito nenhum, vigie, essa é o grande problema, e no mais seja crente. Né? E o músico, ele não é um ser especial, né? Claro que a gente vive num tempo que os títulos estão começando a se tornar muito importantes. Sim, então, é o diácono, é o pastor, é o presbítero, é o apóstolo, sim, é o levita. Mas, na verdade, dentro da comunidade cristã, nós somos todos servos. Claro. Nós estamos para servir uns aos outros, né? Claro. Agora, caminhando para o nosso final, para você, qual é o seu maior desafio como ministro de louvor? Olha, o meu maior desafio como ministro de louvor é comunicar a verdade de Deus. É um negócio que me pergunto o tempo todo se eu estou fazendo.
é comunicar a verdade de Cristo no Evangelho, não mentir. Não mentir nas canções que eu canto, não mentir nas intervenções que eu faço assim durante as ministrações, né? Toda hora me lembrar disso, que eu não faço em meu nome, faço em nome de Jesus, né? Que é um talento natural que eu tenho, né, de música, que eu poderia não usar para o serviço da igreja, o serviço de Deus. Então, de maneira assim bem objetiva, eu me preocupo sempre em estar sendo verdadeiro na verdade de Deus e nós, na verdade de Deus em mim, né? Na verdade, que isso seja verdade em mim também, que eu falo seja verdade. Então passa por tudo aquilo que eu falei, né? Essas dicas que eu dei sobre humildade, sobre posicionar, sobre respeitar a igreja, isso é a verdade que eu tenho. Tem que ser verdadeiro também. Não é só uma técnica de. Não é só não, né? Não é uma técnica para você ser bem sucedido nos ambientes evangélicos. É uma verdade. Inclusive, porque graças a Deus tenho tido muita oportunidade de cantar em ambientes fora da igreja. E aí, na real, né? Se você não for verdadeiro, meu amigo, aí as pessoas saberão. Não que a igreja não saiba, mas existe, obviamente, todo um conforto dentro da igreja, que é o ambiente dos crentes, né? É o lugar dos santos, então a gente já está mais à vontade, estamos falando uma língua comum. Mas você terá que ser verdadeiro lá também, obviamente. Mas fora, se você não for verdadeiro em tudo, nos lugares onde ninguém sabe quem você é, não te chamarão de levita, né? Não te chamarão de nada, que você é o cara que vai tocar, o cara que vai tocar na rua, o cara que vai tocar no presídio, o cara que vai tocar no prostíbulo, entendeu? Ou o cara que vai ser convidado para... muitas vezes eu fui convidado porque sabiam que eu era músico em ambientes... em qualquer tipo de ambiente, né? Você tá, sei lá, você tá numa reunião no seu trabalho e alguém fala: o Herbert podia cantar uma coisa para nós aqui, entende? E aí, como é que fica? Como é que você faz? Né? Ninguém combinou, ninguém te avisou, né? Ou viram um pouquinho, você tem que cantar uma coisa para nós. E daí, como é que faz? E aí a sua verdade tem que transparecer. E ela só pode transparecer se ela já existir em você o tempo todo, né? E isso também te faz perceber que é a principal tarefa do Ministério de Louvor? Sem dúvida. Comunicar a verdade de Deus é a principal tarefa. Porque não é tocar, né? Não é nem tocar bem, porque, olha, a gente encontra um monte de realidades nas comunidades aí. E eu tenho um monte de experiências de ver a verdade de Deus nos lugares mais simples e mais a verdade de Deus transparente no que está ministrando, né? Se eu não conhecesse a Deus, eu falava: esse cara me apresentou Jesus, eu vi Jesus nele, entendeu? E poucas vezes teve a ver com qualidade, embora a gente faça, a gente goste, mas assim, eu posso dizer que tive um monte de experiências mesmo da verdade de Deus comunicado nos ambientes mais simples, no acorde mais simples, no sujeito que sabia tocar 3 acordes e que mandou Jesus mesmo na íntegra, no que ele podia mandar. Só o chamado é suficiente para ser um bom ministro de louvor? Ou só a técnica ela é suficiente? E como lidar com músicos que faltam técnica? Então, eu creio que se escolher as duas coisas, eu acho que o chamado é o suficiente. Porque o Deus, quando chama, ele provê. Né? O chamado ele vem com um combo de indução, de capacitação, né? Para usar a palavra da moda. No chamado não vem... O chamado vem com capacitação junto. Né? Agora, naquilo que Deus entende como capacitação, né? Naquilo que é ser capacitado em Deus. É o que eu acabei de falar agora. Às vezes o cara saberá 3 acordes, mas a capacitação e a certeza do chamado vão estar na verdade. Mas muito mais do que a verdade do chamado, vai estar a verdade da vida dele em Deus, né? A verdade que ele tem específica primeiro, né? Que ele realmente que ele é quem ele é em Deus, em Cristo. Então, é lógico que você podendo e acho até que deve, estude, conheça o seu instrumento, conheça a sua voz, como eu disse, ouça boa música, tenha aulas, faz todas essas coisas aí, né? E é lógico que existem também várias dinâmicas, né? Porque
Há o ministro que está à frente, há o que se comunica com a igreja, mas há um músico também, que não falará, a igreja não precisa falar, também não é obrigado. Né? Há músicos que são só acompanhadores, e que fazem isso na unção de Deus também, né? Cujos acordes, né? Comunicam. Né? Então, se você é só um músico, se esmere no seu instrumento, né? Se esmere em servir. O músico que acompanha, ele precisa de uma dose de humildade, acho que é maior. Né? Não sei, né? Não sei se tem dose maior, mas enfim, precisa saber que ele está submisso a uma dinâmica de uma direção de outro. Né? Eu tive a ocasião de fazer isso também, de militar nesse tempo, de ser só acompanhante, ser só músico. Né? Então, tem que saber, mas assim, o bacana é o chamado. Não esqueça que o chamado vem junto com a capacitação. Deus não chama quem ele não capacitará. E assim, a gente se prepara, a gente estuda, a gente né, pensa, reflete, mas quando a gente compreende que o trabalho não é nosso, e nós somos apenas instrumentos do Senhor, isso faz algo muito mais fácil e mais leve. Não faz algo menos responsável, mas faz a gente compreender que o trabalho é do Espírito Santo. Né? Sim, exatamente. Herbert, jogo rápido, pra gente ir pro nosso final aqui. Jogo rápido. Qual o livro da Bíblia que mais te inspira a compor músicas? O livro dos Salmos. Os Salmos, essa foi... Essa eu falei assim, eu vou fazer essa pergunta, mas eu tenho certeza que é Salmos. Tem algum outro assim que você fala assim, puxa... Os evangelhos, de modo geral. Os evangelhos me inspiram. Os evangelhos, sem dúvida. Os evangelhos me inspiram muito. O que Jesus falou também me inspira muito. Legal. Eu acho que eu já perguntei lá atrás, mas alguma mensagem específica que te levou a compor uma música? Puxa vida, hein? Eu acho que eu compus mais sobre temas mesmo. A minha composição foram sobre temas de acampamento. Como eu compus antes, depois eu ouvi as mensagens, né? Aí eu falei, que legal, olha aqui. Eu disse isso. Eu disse isso na letra também, estava lá. Né? Então acho que os temas me inspiraram mais. Legal. O que você prefere? Cantar as suas próprias composições ou cantar composições de outras pessoas? Que pergunta difícil essa, hein? Eu acho que depende do momento. Eu acho que para o efeito do propósito que Deus tenha no culto, se eu estou imbuído disso, e se eu estou designado para isso, eu prefiro cantar a música que seja mais adequada para isso, minha ou de outro. A minha preferência é que a música fale mais com o coração. Entendeu? Agora, os meus trabalhos de gravação são todos autorais, né? Eu gravei só músicas minhas praticamente. Então, assim, eu destilo as minhas canções dos trabalhos que eu gravei e procuro veiculá-las. Mas, assim, eu prefiro cantar que foi melhor pro momento. Legal. Saindo um pouco do ambiente musical, algum livro que você leu e marcou a sua vida? Olha... me lembro de um livro chamado Ministério de Louvor da Igreja, do pastor João Alves Souza Filho. Foi um dos primeiros trabalhos, eu acho, que escreveu no Brasil, bem prático mesmo, sobre essa dinâmica. Né? Um outro chamado Coração do Artista, não me lembro do autor, David alguma coisa. O Coração do Artista, que também trabalhou bastante essa ideia de louvor. Mas eu gosto muito de... um outro livro fora desse, nada a ver, que foi muito não tem nada a ver com adoração, né, que chama, mas é um livro de um tratado missionário que chama O Fator Melquisedeque, você deve conhecer. Foi um livro que me ajudou muito na minha compreensão assim da graça de Deus como um todo, sabe, de como Deus pode se manifestar em vários lugares. Foi um livro muito bacana. Olha, tem bastantes aí. Eu li um livro de hermenêutica muito pequenininho, que eu não lembro, o autor era um latino-americano, sabe? Ele parecia ser muito brabo, até pela escritura, assim, achei que ele é muito brabo. Foi um que me ajudou bastante também. Era um pequenininho, assim, eu devo ter aqui até hoje. Aqui. Então, foram esses aí, né? De livros cristãos, né? Mas eu li bastante, eu li muita literatura universal. Sempre gostei muito de ler, né? Então, assim, ler para mim é um negócio bacana. Eu gosto de ler bastante, eu gosto muito de informação pela leitura. Legal. 3 pregadores que você gosta de ouvir
Não precisa ser necessariamente aqueles que você ouve todo domingo. Pode ser que você gosta e aprecia a mensagem. Puxa vida. Eu ouvi muito na minha vida, né? Ouvi muito ao longo da minha vida. Atualmente eu tenho ouvido bastante o pastor Hernandes Dias Lopes, também por causa da influência da esposa. Já conheci há bastante tempo, né? Uhum. Mas tenho ouvido mais agora. Nós temos ouvido juntos, tem feito bastante bem. Ouvi muito Caio Fábio. Ouvi muitos bons pregadores na Igreja Batista Independente. Se fosse citá-los nominalmente aí, não saberia, mas assim, o cuidado que a Igreja Batista Independente tinha com a formação na homilética, na hermenêutica dos pastores, né, era muito evidente. Todos eles eram muito bons pregadores, né? Então, sou muito grato a eles também. E, assim, desses pregadores de nome, assim, acho que eu citaria esses dois. Eu os ouvi mais em épocas diferentes da vida, né? Mas os ouvi mais e foram muito efetivos, assim, na minha vida. Mas ouvi também, como eu disse, muita mensagem musical, né? Muita mensagem pelo Guilherme Kerr, pelo Sérgio Pimenta, pelo João Alexandre, condensada, né, na música. Também foi muito inspirador. Legal. E 3 compositores prediletos. Você fala assim, esses 3 são os que eu mais gosto. Olha, eu vou citar o Sérgio Pimenta, o Jorge Camargo e o João Alexandre. Acho que eu fico com esses 3 aí. Pronto. Para citar 3. No ambiente, né? Isso, esses 3 aí. Algum sonho que você ainda não realizou como músico e compositor? Olha, como compositor, eu acho que não. Eu já compus bastante coisa, de tudo quanto é jeito. Eu já compus para... já escrevi cantatas populares, né? Já compus em vários gêneros, já compus para casamento. Como compositor, eu acho que eu já fiz tudo. Então, assim, não tem nada que eu não... Eu queria talvez compor alguma coisa instrumental grande, sabe? Mas eu acho que eu não tenho esse talento. Tenho poucas canções instrumentais compostas também. Mas eu queria, assim, compor uma composição instrumental assim grande. Acho que isso me falta. E do ponto de vista como compositor, eu acho que eu sou um cara que já compôs tudo assim que eu queria fazer. Todos os desafios que me foram colocados, eu fiz. Para realizar, assim, na vida, acho que tem muita coisa ainda, né? Cantar mais, viajar mais com as minhas canções, cantar em lugares diferentes, né? Poder levar a mais lugares diversos. Eu acho que isso que me falta realizar, assim. O que é a música na sua vida? A música na minha vida, primeiro, foi praticamente a minha primeira identidade, né? Ela foi a minha primeira identidade como pessoa. Eu acho que eu aprendi música antes de qualquer outra coisa, né? Ela, depois, na minha experiência com Deus, ela é o meu grande canal de comunicação, de expressão artística, expressão com Deus, expressão... E não só compondo, cantando mesmo, né? Ela... Com a música eu falo com Deus, né? Com Deus fala comigo. E ela foi minha grande inclusora em todos os sentidos, né? Ela me incluiu inclusive para muita coisa na vida, né? Me levou para muitos lugares que eu não iria se não fosse músico. Foi me vendo cantar que a minha esposa me viu pela primeira vez, né? Então eu posso dizer que a música me fez até me casar. Também, né, posso atribuir isso à música, né, porque o primeiro contato que ela teve comigo foi me vendo, depois de muito tempo que a gente foi conversar, né? Mas a primeira visão que ela teve foi me vendo. Então, que direi, né? Eu devo muito à música como processo. E por causa da música e de todas as coisas que ela chama, eu conheci muita coisa, tive muito conhecimento também, né? Muita história, muitas artes de um modo geral, história, literatura, né? A música me fez também abrir os outros universos que são correlatos a ela. Como você tem que saber de uma coisa, você acaba sabendo por outra, né? E a ideia do som, né, de entrar as coisas pelo som. Então, para tudo que eu ouço, mesmo que não seja musical, me entra muito melhor do que aquilo que eu leio, que eu vejo, né? Então
que direi? A música é essencial para mim, assim, fundamental. Não sei o que seria da minha vida sem ela, né? Até do ponto de vista prático mesmo, né? A música me levou para muito lugar que eu não poderia ir. A música me ajudou no sustento da minha vida pessoal, né? Como professor, como músico de casamento. A gente falou muito aqui sobre aula, né? Eu também dei muita aula de música, ensinei muita gente a tocar, por isso que eu acho importante mesmo que a pessoa estude. Muita gente passou a tocar comigo, tendo comigo, alguns, né, deslancharam, estão por aí e tal. Eu tenho uma história como professor de música que eu gosto muito também. E o que é Cristo para você? Cristo é o caminho para Deus que eu fiz. É o caminho para Deus que tem que fazer, né? Lógico, não há outro caminho. Mas eu sei dele. Eu fiz por esse caminho aí, né? Então, eu dou graças a Deus por Cristo ser a pessoa de Deus que a gente pode ver, que se fez ver, né? Então, Cristo para mim é o que ele é mesmo, mas assim, de verdade, né? Eu cheguei a Deus por ele, e eu sei que ele foi me buscar lá onde eu estava, né? E eu sei que ele já me conhecia. Então, Cristo é o que ele é mesmo, o caminho, a verdade e a vida, mas especialmente o caminho. O caminho. Você sabe que eu estava com meu avô agora recentemente no hospital. Sim. Cheguei lá, perguntei: "E aí, vô, como é que você tá?" Ele: "Eu tô no caminho de Deus." Que bacana, que bacana. 85 anos. Que bacana. Herbert, a última pergunta pra gente fechar. Sim. O Ministério de Louvor, ele é composto por muitos jovens e adolescentes. Pessoas que possuem, em sua maioria, menos ali de 30 anos. Na maioria das igrejas, são jovens. O que você tem para dizer para essas pessoas que estão começando a sua jornada no ministério, conhecendo a sua identidade musical, conhecendo o que é o Ministério da Música dentro da igreja? O que você tem a dizer para essas pessoas que eu quero ser um ministro de louvor ou tocar um instrumento na igreja? Olha, eu diria o seguinte: perseverem e conheçam a Cristo mesmo. Porque o Ministério de Louvor e a música, ele pode impor armadilhas de que o fato de que você está fazendo algo na igreja signifique que você tem uma relação com Deus, né? E essa armadilha é muito fácil para os jovens caírem. E depois, com o tempo, ele pode achar que fez algo, né? Que estava, eu estou na igreja, né? Mas não é só isso, né? Então o conselho é se apegue com Jesus mesmo, conheça-o profundamente, conheça-o na palavra, conheça-o na vida de outros irmãos mais velhos, conheça na vida da sua liderança, conheça na vida dos seus pais, se for possível. Se os seus pais não forem cristãos, conheça também na vida dos seus pais, porque Deus fará se conhecer na vida dos seus pais, tá? Mas procure conhecer a Jesus, porque ministério não é relação com Deus, né? Ministério é só ministério, né? Relação com Deus é outra coisa, e a vida vai impor dificuldades, sanções que o ministério não vai resolver, né? Ela vai impor dificuldades, que só estando em Cristo você vai saber. Então, se apega com Jesus mesmo. Tudo quanto a oportunidade que você tiver de conhecer a Jesus, e eu entendo que a gente conhece Jesus pela palavra, pelo Espírito Santo e pelas pessoas que o conhecem também, gente que o revela, né? Então conheça mesmo Jesus, e não largue dele não. E no mais, as coisas específicas do ministério, estudar, né, a realidade da sua comunidade, mas não tenha isso como a primeira coisa não, e nem como peso. Meu Deus, eu não consigo tocar bem, mas eu conheço a Jesus, entendeu? Meu Deus, a minha comunidade não toca as músicas de agora, mas eu conheço a Jesus, entendeu? E é isso aí, vai por mim que é batata. Opa! Vai por mim que não tem erro. Eu costumo dizer que nada do que a gente faz impressiona a Deus. Isso. Você pode ser o melhor músico, o melhor pregador,
Pode Sim. ser o cara que fala, seja o mais eloquente da igreja, o cara que deixa a igreja limpa. Nada disso impressiona a Deus. Aham. Tudo que nós fazemos e somos pela graça de Deus. Exato. Então, se Cristo não tiver naquilo que nós fazemos e naquilo que nós somos, e não ocupar a nossa mente e o nosso coração, Isso. tudo isso perde valor, né? Herbert, eu quero te agradecer por esse tempo aqui, Joia. por esse tempo dedicado. Eu tenho certeza e plena convicção que essas experiências divididas aqui podem ajudar, podem equipar, inspirar Amém. e fazer com que muitos ministros de louvor, líderes e ministérios continuem firmes na missão de servir a igreja. Sim. Eu acho que muito mais do que sermos bons músicos e bons cantores, Sim. é sermos bons servos de Jesus, Exato. que é para aquilo que nós fomos chamados para fazer, e que essas experiências possam ajudar pessoas a servir a Jesus com excelência. Eu quero te agradecer Eu por agradeço. esse tempo aqui. Joinha, agradeço. Espero ter contribuído mesmo. E a gente está à disposição, né? E vamos continuar servindo a Deus. Eu ainda creio uma história razoável pela frente, né? Amém. E eu espero poder continuar mesmo honrando a Deus com esse serviço, com esse ministério, né? Que é tão importante para a igreja, e que o servir também aos irmãos, né? Com a nossa música seja também bem patente naquilo que a gente fizer, e transmitir a Cristo e a verdade dele. Amém. Tá bom? Quero agradecer todos vocês também que nos assistiram, nos ouviram. E se você gostou desse conteúdo, comenta, compartilha com seus amigos, leva para as pessoas de outras igrejas, de outros ministérios de louvor. Eu tenho certeza que vai ser um conteúdo que vai enriquecer a vida das pessoas. Chegamos ao fim do nosso primeiro episódio, com certeza terão muitos outros, então quero te convidar a ficar e a permanecer inscrito aqui no canal, pois eu tenho certeza que vai ter muito conteúdo que vai abençoar a sua vida. Deus te abençoe, muito obrigado e até o próximo episódio, se assim Deus permitir.